Salut les élèves IBL, je suis prof Axa et je suis très contente d'être ici avec vous encore une fois. E hoje nós vamos praticar um pouquinho, ver alguns exemplos com algumas palavras indefinidas. Que palavras são essas? Como em português, quando eu digo ninguém, alguém, nada, são palavras sem gênero, são palavras sem sentido concreto. Quando eu digo alguém, eu estou definindo exatamente de forma concreta que pessoa é essa? Não, é alguém. Então não é um sentido concreto. Não se tem feminino nem masculino para essa palavra. Então são essas palavras chamadas mots indéfinis. A gente vai ver algumas delas hoje. Então, como eu disse para vocês, elles généralisent l'idée et elles ne sont pas concrètes, d'accord? Ils ne sont pas concrets, pardon, ce mot ne sont pas concrets. Então, a primeira palavra que eu trago aqui é quelque, quelque, quelque. Então, esse quelque aqui, singulier, pode significar algum, alguma, et au pluriel, avec S, alguns, algumas. Alors, le premier exemple que j'ai ici, c'est « Tu peux faire quelque chose pour moi? Tu peux faire quelque chose pour moi? » Você pode fazer alguma coisa para mim ou algo para mim? Agora eu vou dar um tempinho para você falar essa frase. Comment on dit? Você pode fazer alguma coisa para mim? Tu peux faire quelque chose pour moi? Você pode fazer alguma coisa para mim? Le prochain exemple c'est je t'envoie quelques courriels ce matin. Je t'envoie quelques courriels ce matin. Eu te envio alguns e-mails esta manhã. Comment on dit ça en français? Eu te envio alguns e-mails esta manhã. Je t'envoie quelques courriels ce matin. Un autre exemple ici, c'est nous partons quelques jours en vacances. On, então é E-N, pessoal, E-N. Vamos fazer essa correção aqui, não é M, mas é N, ficou um M aqui, ok, pessoal? Então vamos lá juntos. Nous partons quelques jours en vacances. Nós partimos, nós viajamos, nós saímos. Quelques jours en vacances. Alguns dias de férias, en vacances. Alors, lembrando que esse on é E-N, E-N, tá? Aqui no slide ficou M, mas é N, d'accord? Gente, a próxima palavra, mot indéfini, que j'ai ici, c'est rien, rien, nada. Le premier exemple, c'est non, je ne peux rien faire pour toi. Non, je ne peux rien faire pour toi. Então, se alguém me pergunta, tu peux faire quelque chose pour moi? Eu posso responder não, je ne peux rien faire pour toi. Não, eu não posso fazer nada por você. Como on dit não, eu não posso fazer nada por você? Non, je ne peux rien faire pour toi. Très bien. Le prochain exemple, c'est il arrive sans rien dire. Il arrive sans rien dire. Então, esse rien, ele pode aparecer aqui na substituição da negativa lá, ne pas, quando eu quero dizer nada. Então, a negativa vai ficar ne, rien, com o verbo no meio. Ou também, esse rien pode vir acompanhado da palavra sans, sans rien. Então, il arrive sans rien dire. Ele chega ou ele está chegando sem dizer nada. C'est à vous. Comment on dit? Ele chega sem dizer nada? Il arrive sans rien dire. E eu trouxe aqui para vocês um proverbe français. Alors, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Alors, répétez, on n'a rien sans rien. Então, nós não temos nada sem nada. É preciso partir de alguma coisa para que a gente tenha alguma coisa. Então, é um provérbio francês que traz essa noção. Alors, maintenant, un autre mot indéfini, c'est quelqu'un. Quelqu'un, que significa alguém. Alguém. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Quelqu'un veut sortir de la maison.
Quelqu'un veut sortir de la maison. Alguém quer sair de casa. C'est à vous maintenant. Um tempinho para você falar. Alguém quer sair de casa? Quelqu'un veut sortir de la maison. Outro exemplo é je vois quelqu'un là-bas. Je vois quelqu'un là-bas. Eu estou vendo alguém ali. Alors, comment on dit eu estou vendo alguém ali, lá? Je vois quelqu'un là-bas. Le prochain exemple, c'est il y a quelqu'un qui parle français ici. Il y a quelqu'un qui parle français ici. Há alguém que fala francês aqui. Comment on dit alguém que fala francês aqui? Il y a quelqu'un qui parle français ici. Super. Le prochain exemple, c'est personne. Lembrando que personne pode significar pessoa, tá? Mas com esse sentido de as pessoas, os franceses usam muito mais les gens do que o nome personne, tá? A não ser que eu vou me referir, dizer une personne, il y a une personne ici, ok? Aí tudo bem, eu vou usar nesse sentido. Mas aqui personne, como palavra indefinida, como mot indéfini, vai significar ninguém, ninguém. Personne, ninguém. Por exemplo, eu chego no lugar e pergunto, quelqu'un veut sortir de la maison? A resposta pode ser non personne, não, ninguém. D'accord? Então vamos lá. Le premier exemple ici, c'est non, personne ne veut sortir de la maison. Então, eu poderia ter parado aqui, non, personne, mas eu posso dizer a frase toda, non, personne ne veut sortir de la maison. Lembrando que esse ne, em francês, é chamado de ne expletif, que é justamente um ne que não traz sentido de negativa, ok? Ele está aqui só de enfeite, tá? Ninguém quer sair de casa. D'accord? Le prochain exemple, c'est je ne vois personne ici. Je ne vois personne ici. Então, vejo agora a gente aprendendo um outro tipo de negativa. Lá nos outros vídeos atrás, a gente aprendeu a negativa ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne pas encore. Mas agora chegou uma outra negativa, ne personne. Ne personne. Veja o verbo no meio. Eu não vejo ninguém aqui. Para isso, eu vou precisar que o verbo fique entre ne e personne. Ne personne. Donc, je ne vois personne ici. D'accord? Então, ne e personne e o verbo no meio. Je ne vois personne ici. Alors, comment on dit eu não vejo ninguém aqui? Je ne vois personne ici. Le prochain exemple, il n'y a personne à la plage. Il n'y a personne à la plage. Então, aqui novamente é uma negativa ne personne. Só que agora, como aqui eu tenho uma vogal, porque o Y, o Y em francês é considerado vogal. Então, como eu tenho uma vogal, o ne virou em apóstrofe e o il y a, então o il y a, que está aqui, por exemplo, aqui embaixo na negativa vai ficar il n'y a, poderia ser il n'y a pas, mas aqui eu quero não há ninguém, né? Não tem ninguém, então il n'y a personne. No lugar do pas, eu vou colocar personne. Il n'y a personne à la plage. Alors, c'est à vous maintenant. Comment on dit não há ninguém na praia? Il n'y a personne à la plage. C'est très bien. Alors, le prochain exemple, c'est quiconque. Quiconque é uma palavra indefinida que é relacionada a n'importe qui. N'importe qui. E é sempre relacionada a uma pessoa. Em português, a gente poderia traduzir, por exemplo, como quem quer que. Quem quer que, quiconque. Le premier exemple, c'est on punira quiconque ne respecte pas les lois. Então,
Nós puniremos, a gente punirá ou punir-se-á, ok? Esse on aqui nessa frase, ele traz impessoalidade à frase. Sabe quando a gente diz vende-se casas? Em francês a gente vai usar esse on para dar essa impessoalidade, ok? Então aqui no caso, on punira, a gente pode traduzir como nós puniremos ou punir-se-á, ou então ainda serão punidas, né? Ou será punido quem quer que, ok? Então nós puniremos, fica mais fácil, né? On punira quiconque ne respecte pas les lois. Comment on dit en français? Nós puniremos quem quer que não respeite as leis. Então, quiconque está entrando aqui com a tradução de quem quer que, ok? Donc, c'est à vous maintenant. Comment on dit? Nós puniremos quem quer que não respeite as leis. On punira quiconque ne respecte pas les lois. D'accord. Un autre exemple, c'est quiconque peut aller au cinéma. Quiconque peut aller au cinéma. Sabe, qualquer pode ir ao cinema. Quiconque peut aller au cinéma. D'accord? Qualquer pessoa pode ir ao cinema. Alors, comment on dit qualquer pode ir ao cinema? Quiconque peut aller au cinéma. Donc, mot indéfini. Quem quer que queira ir ao cinema, pode ir ao cinema. Para dar essa ideia, on va utiliser quiconque. Alors, quiconque peut aller au cinéma. Un autre exemple, c'est quiconque arrive en retard ne sera pas autorisé d'entrer. Digamos que eu tenho uma reunião muito importante e eu quero dizer que quem quer que chegue, né? Qualquer pessoa que, né? Qualquer pessoa que chegue tarde, ou quem quer que chegue tarde, não será autorizado a entrar. Alors, en français, on va dire quiconque arrive en retard ne sera pas autorisé d'entrer. C'est à vous maintenant. Qualquer que chegar atrasado não será autorizado de entrar ou a entrar. Comment on dit ça? Quiconque arrive en retard ne sera pas autorisé d'entrer. D'accord? Le prochain exemple ici, c'est quelconque. Então, enquanto quiconque eu vou utilizar somente para a pessoa, trazendo esse sentido de n'importe qui, qualquer pessoa, quem quer que, ok? Já aqui no quelconque, eu vou utilizar para coisas, pour des choses, d'accord? Donc, ça signifie alors n'importe quoi, né? Alors, le premier exemple, c'est je lis des livres quelconques pour passer le temps. Eu leio livros quaisquer. Eu leio livros quaisquer, tá? Qualquer livro que tenha ali disponível, tá? Eu leio livros quaisquer para passar o tempo. Alors, comment on dit? Eu leio livros quaisquer para passar o tempo. Je lis des livres quelconques pour passer le temps. Je lis des livres quelconques pour passer le temps. Super. Le prochain exemple, c'est si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Se você tiver qualquer pergunta que seja, em português a gente vai dizer qualquer questão que seja, qualquer pergunta que seja, não hesite, né? Não hesite em perguntar. Em português a gente vai acrescentar, não hesite em perguntar. No francês o sentido já fica completo, terminando em n'hésitez pas point. D'accord? Donc, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Então, é com vocês agora. Como on dit, se você tiver qualquer pergunta que seja, não hesite, né? Em perguntar, em fazer
a pergunta. Alors, vas-y, c'est à vous. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Et le dernier exemple ici, c'est prévenez-moi si vous trouvez quelconque indice. Prévenez-moi se vous trouvez quelconque indice. Gente, eu trouvei aqui, tá faltando a letrinha E, d'accord? E indice não tem o acentinho, ok? Mas tudo bem, vamos lá, todo mundo junto, escreva certinho aí no seu caderno. Prévenez-moi se vous trouvez quelconque indice, ok? Então, avise-nos se você encontrar qualquer indício, qualquer pista, ok? Alors, c'est à vous maintenant. Avise-nos se você encontrar qualquer indício que seja, qualquer pista que seja, d'accord? C'est à vous. Prévenez-moi si vous trouvez quelconque indice. Prévenez-moi si vous trouvez quelconque indice. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez bien apprécié et on se voit bientôt. Au revoir!